Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Desmistifica aí. Hoje iremos falar sobre a energia eólica e a energia nuclear. Antes de mais nada, eu vou fazer uma pequena introdução para que possamos entender qual é a importância da energia na nossa sociedade. A energia ela é um componente crucial para o desenvolvimento e a sustentabilidade. E hoje, no período que estamos vivendo, duas formas de energia estão ganhando muito destaque nas discussões, que são a energia eólica e a nuclear. Nessa aula de hoje, exploraremos os princípios, processos e impactos associados a estas formas de geração de energia. Começando com a energia eólica. A definição básica da energia eólica é que ela é uma fonte de energia renovável e ela se dá através da conversão de energia cinética em energia elétrica. Para isso, são criados aerogeradores ou turbinas eólicas que captam o movimento do ar e transformam em eletricidade. Nesse caso, o vento gira a pá e essa pá aciona um gerador elétrico, que converte a energia cinética em eletricidade. Em termos mundiais, essa energia eólica representa apenas 0,9% da matriz energética, isso conforme dados da IEA, que é a Agência Internacional de Energia, sendo a China a maior produtora com capacidade instalada de 2,7 mega 2,7 gigawatts de potência, perdão, seguidos de EUA, Alemanha. O Brasil, nesse caso, figura a sétima posição, ao lado de países como Índia, França, Espanha e Reino Unido. Aqui, devo destacar o seguinte: o Brasil representa um enorme potencial de geração de energia eólica, que equivale a 3 vezes mais a capacidade instalada. Porém, a gente tem que considerar que a energia eólica depende de vento. Então, nem sempre vai ter vento, nem sempre vai estar em condições propícias para fazer a rotação da pá para gerar eletricidade. E também ela deve ser instalada apenas em áreas litorâneas, áreas que têm muito vento. Não adianta instalar uma pá eólica atrás de um prédio, porque não faz sentido nenhum isso. Não haverá geração de energia e será desperdício de dinheiro. Aqui eu trouxe uma figura para vocês para mostrar o esquema de como funciona a turbina eólica, né? Então podemos ver aqui a direção do vento, que pode mudar, por isso essas pás elas conseguem girar de acordo com a direção do vento. Aqui temos uma peça chamada eixo do rotor, aqui temos o eixo do gerador. Esse eixo do rotor ele transmitirá o movimento aqui para o gerador, que fará a conversão, né, da cinética para a elétrica. E aqui temos também referenciado um anemômetro, que indica a direção do vento, e a torre da turbina. Bom, o gerador é composto por ímãs que, quando giram sobre o outro, produzem carga elétrica, convertendo a energia mecânica em energia elétrica. Essa carga, então, é distribuída à rede elétrica e indústrias, comércios e residências. Como mencionei atrás, em função de fatores como relevo, condição atmosférica, que condicionam a geração de ventos intensos o suficiente para a movimentação das pás, o maior potencial eólico do Brasil está na região Nordeste e na faixa litorânea. Os estados do Nordeste, no caso, foram responsáveis por 85,6% de toda a energia eólica gerada no Brasil em 2020. Para que possamos dimensionar a importância dessa região, a segunda maior região que produz energia eólica é a do Sul e corresponde a apenas 11,5% de toda a geração através desse molde. Vantagens e desvantagens da energia eólica. Pouco se fala sobre as desvantagens, mas elas existem. No caso, vamos começar com a principal vantagem. A principal vantagem da energia eólica é que ela é uma fonte de energia limpa. Ela não emite CO2 no seu processo de produção. Mas
Por outro lado, uma desvantagem é que o custo da instalação se torna um pouco mais alto do que outros tipos de fontes de energia. Além do fato de que os parques eólicos representam risco à fauna, principalmente pássaros e morcegos, além de produzir ruídos elevados, podendo ser caracterizado como poluição sonora. No link do vídeo eu deixarei algumas reportagens falando de uma população que mora próximo a parques eólicos e que estão enfrentando dificuldades em relação ao barulho. Outro fator é que a instalação de parques eólicos deve ocorrer onde há elevada incidência de ventos, ou seja, ela não pode ser feita em qualquer local, como eu disse anteriormente. Além disso, a produção ela é irregular, visto que os ventos não vão soprar todos os dias com a mesma intensidade. E por último, embora temos o custo de instalação sendo reduzido ao longo do tempo, a energia eólica ainda é uma opção cara. Então, talvez não seja tão viável ainda. Agora vamos entender o que é energia nuclear e como ela pode ser considerada também uma fonte de energia limpa, apesar do lixo radioativo, mas iremos entrar em detalhes mais à frente. Antes de começarmos, precisamos definir o que é energia nuclear, o que é a fissão nuclear, né? A fissão nuclear, ela é a quebra de um núcleo de átomos para liberar uma quantidade de energia. Essa fissão é a divisão do núcleo do átomo pesado, como o urânio, por exemplo, 235. Isso vai liberar uma quantidade significativa de energia. Há também estudos sobre a fusão nuclear, que é quando ocorre a junção de núcleos leves, como o hidrogênio, para formar mais pesados, como o hélio, que é o que ocorre no Sol, que libera uma quantidade ainda maior de energia, porém isso seria muito mais caro e é uma tecnologia que não é tão desenvolvida ainda. Há alguns cientistas mencionando isso acontecendo na China, mas não temos nada concreto por enquanto. A energia nuclear, ela corresponde, a aproximadamente 5% da matriz energética mundial. Essa geração de eletricidade se dá por meio da fissão nuclear e teve um início mundialmente a partir da década de 50 no território da União Soviética e é atualmente uma das principais fontes de muitos países europeus e asiáticos. Ainda assim, os Estados Unidos lideram a lista como um dos principais produtores de energia nuclear no mundo, correspondendo a quase 31% dessa produção mundial. O Brasil é apenas 2,5% da matriz energética. Existe um projeto de ampliação da capacidade com a construção de Angra 3, mas esse projeto está com atraso desde 1984, quando foi iniciado e está suspenso até o momento. Porém, o Plano Nacional de Energia de 2050, apresentado em 2021 pelo Ministério de Minas e Energia, prevê a maior diversificação da matriz energética, com construção de novas usinas nucleares para atender uma demanda maior que até 10 gigawatts. Aqui eu trouxe um vídeo para vocês a título de curiosidade, vou soltar para que vocês possam ver os países que mais produziram energia nuclear de 1966 até 2022.
Bom, pessoal, esse foi o vídeo que eu mostrei para vocês, mostrando aqui como foi a geração de energia nuclear desde 1966 até 2022. E agora vamos entrar de maneira simplificada como funciona uma usina. Aqui temos uma representação gráfica de como é a usina. Aqui temos então as hastes de controle, que é onde tem tanto o combustível nuclear como barras de bório normalmente utilizadas para barrar a reação nuclear caso ela entre fora de controle, né, para evitar uma explosão. Temos então aqui a cúpula que protege o reator, vasos de pressão para manter aquela pressão ali estável. Temos aqui então o gerador de vapor. É esse vapor que vai fazer a energia elétrica. O vapor, no caso, sai da turbina ali perdão, entra na turbina e o movimento desse vapor é que gera a eletricidade. Acoplado a isso, temos um condensador que ele refrigera essa água. Essa água é importante ressaltar de que ela pertence ao circuito primário, ela é radioativa, mas ela não tem contato com a outra água, que é aquela que a gente vê o vapor subindo. Essa água geralmente ela vem do mar, uma fonte de água ali próxima, ela serve para refrigerar esse sistema todo e essa água volta novamente para o mar, mas sem contato com a radioatividade, então ela é uma água limpa. O processo, então, de energia se dá através da reação exotérmica, né, que libera calor. Essa energia, então, é transmitida através das linhas de transmissão. As vantagens da energia nuclear, ela se dá pelo fato de não emitir CO2 no seu processo de produção e, em termos operacionais, elas trabalham 24 horas por 7 dias da semana. Não sofre ação climática, como a hidroelétrica, por exemplo. O elemento combustível ele permanece no reator por 3 ciclos, ou seja, aproximadamente 3 anos. Angra 1 tem 121 elementos e Angra 2 tem 193. A cada ano, um terço desses elementos são trocados. Outro fator é a quantidade de combustível utilizado para gerar energia, como exemplo aqui embaixo. 10 gramas de urânio corresponde a 700 quilos de óleo sendo queimado, ou 1.200 quilos de carvão. Ou seja, precisa de muito menos quantidade de urânio para gerar a mesma quantidade de energia que esses dois outros modos. E esses dois outros liberam uma quantidade imensa de carbono na natureza que aumenta o efeito estufa. Em contrapartida, o rejeito da usina nuclear, ele desperta atenção e medo, né? Mas vamos aqui desmistificar isso. Apenas 3% desse rejeito nuclear é altamente radioativo, que é o combustível utilizado ali, sendo que boa parte, 90%, considerado baixa radioatividade, como instrumentos e equipamentos de proteção. Estima-se que a energia elétrica necessária para uma pessoa por ano produz um rejeito radioativo do tamanho de um tijolo, sendo que cerca de 5 gramas seria altamente radioativo. E mesmo assim, a radioatividade de um rejeito pode se manter por bilhões de anos. Vide a meia-vida do urânio, que é de 4,5 bilhões de anos. As discussões ainda se mantêm, isso é fato. Porém, alguns países optam pela disposição direta, que é o rejeito simplesmente lacrado em tubos ou caixas metálicas, que depois serão seladas com pedras e concreto e enterradas sem qualquer reciclagem. Em outro lado, existem alguns países que reciclam esse combustível, que no caso da reciclagem é retirado o urânio e o plutônio do rejeito para que possa ser adicionadas em novas amostras de combustíveis. Contanto, essa prática ainda vai gerar rejeitos, embora menos danosos, aos quais também acabam sendo depositados de forma direta. Sobre a segurança. A vareta do combustível nuclear é a primeira barreira que serve para impedir o vazamento do material radioativo para o meio ambiente. Na estrutura do elemento combustível existem tubos guias, que é por onde podem passar as barras de controle, geralmente feitas de cádmio e também de boro. O material ele absorve os nêutrons, ou seja, ele
é capaz de fazer com que esses nêutrons não atinjam outros átomos de urânio, não dando continuidade no processo de reação em cadeia. Aqui é um exemplo, né, da reconversão do hexafluoreto de urânio em dióxido de urânio, para depois transformá-lo em pó e aí sim inserir em pastilhas. Essas pastilhas vão aqui na vareta. Essa vareta é agrupada dessa forma e é assim que ela fica dentro do reator nuclear. Esses elementos, então, são colocados dentro de um grande vaso de aço, com as paredes, no caso de Angra 1, de cerca de 33 centímetros de espessura, e no caso de Angra 2, 23,5 centímetros. Esse enorme recipiente é denominado de vaso de pressão do reator e é montado sobre uma estrutura de concreto com cerca de 5 metros de espessura na base. O vaso de pressão, então, contém a água de refrigeração do núcleo, que é os elementos combustíveis. Essa água, sim, é o circuito primário e ali é radioativa. Ou seja, essa água também não sai desse circuito, ela vai permanecer ali. Angra 1 tem 2 geradores de vapor e Angra 2 tem 4. A água que circula no circuito primário é usada para aquecer uma outra corrente de água que passa pelo gerador de vapor. A outra corrente de água que passa pelo gerador de vapor para ser aquecida e transformada em vapor também passa pela turbina em forma de vapor acionando. É a seguir condensada e bombeada de volta para o gerador de vapor, constituindo outro sistema de refrigeração. E é independente do primeiro, tá? É importante salientar isso. O sistema de geração de vapor é chamado circuito secundário. A independência entre o circuito primário e o secundário tem o objetivo de evitar que, se ocorra alguma coisa que danifique esse sistema, o material radioativo não entre em contato com a outra água. E assim ela não vai contaminar o mar que estiver ali próximo, no caso, o mar próximo do reator de Angra. Aqui, a título de curiosidade, temos as maiores usinas nucleares do mundo. Ela fica no Japão, no Canadá, na Coreia do Sul e na Ucrânia. E aqui no Brasil, o complexo de usinas de Angra dos Reis, Angra 1 e 2, consegue produzir 1.890 megawatts de energia elétrica. Deixarei aqui para vocês algumas bibliografias, referências. E então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, se inscreva no meu canal, compartilhe com amigos. Eu posto vídeos desde curiosidades científicas, a energia nuclear, a engenharia elétrica e curiosidades nerds, por aí vai. Não se esqueça de ativar o sininho e até a próxima. Tchau, tchau!